Padre Fábio, na oração do credo, antigamente os padres falavam que Cristo desceu ao inferno. Hoje se diz que ele desceu à mansão dos... Gostaria de saber se existe realmente o inferno ou se é uma metáfora. Primeiro, querida, nesta oração do credo, há um detalhe interessante, que tudo o que nós cremos, no que diz respeito a Jesus, o Verbo encarnado, vamos voltar até um pouquinho para o início do nosso programa. A cristologia, isto é, a parte da teologia que lida com as verdades de fé a respeito do Cristo, a respeito de Jesus, todas elas estão diretamente ligadas à antropologia, isto é, à realidade humana. Porque dentro da teologia, nós temos a antropologia teológica, né? Que é justamente a área que eu dava aula na faculdade. A antropologia, ela pensa o ser humano, mas por ser teológica, ela pensa à luz do Cristo, que é a referência para o humano. Então, ao dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, significa que ele cumpriu todo o processo humano da encarnação. Então, toda realidade que é encarnada precisa morrer. Então, naturalmente, Cristo, Jesus, o Verbo encarnado, vive todas as etapas da vida humana. Ele cumpre na carne todo o processo que diz respeito a uma realidade que está encarnada, isto é, um ser vivo. Então veja bem, ao dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, significa que ele experimentou a morte na sua expressão máxima. Porque o credo, na verdade, quando ele diz desceu à mansão dos mortos, é como se, dentro deste contexto de explicitação do que nós acreditamos, porque o credo é isso, né? Digamos assim, um resumo de tudo que nós acreditamos. Nós explicitamos que nós cremos que Jesus não foi poupado do processo da morte. O Verbo encarnado, isso é, Jesus, porque Cristo já é um título atribuído, Jesus viveu na sua história todo o processo humano. Isto é, poderíamos dizer, Jesus sendo Deus, ele andou mais cedo do que as outras crianças? Será que ele foi privilegiado em ter alguns dons especiais, por exemplo, em poder ficar de pé antes da hora? Não. Jesus viveu e cumpriu todos os passos que o ser humano precisa viver, porque senão Deus estaria violando esta liberdade, né? Ou não estaria cumprindo na totalidade o mistério da encarnação. A gente diz que a única coisa que Jesus não experimentou da humanidade foi o pecado. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu com retidão o tempo todo a experiência de ser quem ele era. É claro que ele não poderia experimentar a experiência do pecado original, porque ele veio para corrigir o pecado. Então, aí no paralelo da cristologia com a antropologia, na antropologia você tem a figura de Adão. Na cristologia você tem a figura de Jesus. Então, Jesus está para a humanidade para resolver o problema que Adão provocou. Mas veja bem, aí você poderia falar assim, então Jesus foi enviado ao mundo para resolver problema. Não. O mistério da encarnação aconteceria mesmo que não tivesse havido o pecado na história da humanidade. Isso é muito bonito a gente compreender. Deus gostaria de experimentar a realidade humana e já estava, no prólogo de João você já vê que desde o início a presença do Verbo já está no processo da criação do mundo. E que depois o próprio Verbo viria experimentar a vida na Terra. Então essa é a teologia. A cristologia explicitando que Jesus viveu todo o processo humano, inclusive o de morrer. E ao morrer, ele traz a realidade humana para uma nova realidade, que é a ressurreição. Que até então o pecado de Adão nos configurava para a morte. Ele nos jogava para a morte. O pecado de Adão colocou dentro de nós uma herança que você tem, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira tirar o nome dos testamentos agora, não tem como. Nós somos marcados pelo pecado original, pelo limite original. Dê o nome que você quiser. De qualquer maneira, ao descer à mansão dos mortos, Jesus experimenta a totalidade dessa encarnação. Mas dali vem o novo sentido da morte, que é justamente a ressurreição,
que é essa categoria nova que vai nos livrar da condenação da morte eterna. Não é verdade? Porque a partir do momento que Jesus ressuscita, e já que ele é humano, toda a humanidade cumpre com ele o destino que um dia Jesus, isso é, ele vive antes de todos nós aquilo que toda a humanidade vai viver. Ele ressuscita e nos coloca então agora nessa vocação de também sermos direcionados e chamados à eternidade, à vida de ressurreição, que ela pode ser desdobrada o tempo todo na vida prática, né? Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição. Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição é a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele, em que tem um momento da letra que ele fala assim: e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo. Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão. E o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo, eu sou convidado a viver a dinâmica da superação, daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação, eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo. Mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo. Daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque, na verdade, a ação do Cristo em nós ela é miraculosa o tempo todo, mas ela é também esforço humano. Voltamos ao início do programa. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele.
Mas não é para ficar ali, é para voltar glorificada. Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo para que Ele me devolva aquilo, redimir. A palavra é essa, é redimir. E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Isso não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade, que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Frágil é você vai ser. Como eu disse, nós somos peça de cristal. Nós quebramos fácil. Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal, ela é preciosa. Você não fala, não quero porque é cristal. Isso aqui recebe uma peça de cristal. Você não vai devolver e falar, eu não posso cuidar disso porque isso vai quebrar com muita facilidade. Não, mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar, de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo, pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, ele é o Cristo, nós somos o Cristo. E à medida que cada um assume na sua vida a identidade do Cristo, tudo se transforma num mundo cristificado. Você já imaginou que beleza? Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem. Não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim. Vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado? Isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, e agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vai viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz? Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo, então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz. E naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Porque às vezes os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado. Acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como é. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com o Cristo, eu tenho que ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, por quê? Ele está sendo orientado pela força de Jesus.
Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes. Por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça. E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa. E quem sabe você vai cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho.